Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre de Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e o entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Capítulo 3 do Evangelho de João. A missão de Jesus, a identidade de Jesus, vai sendo mais ainda ampliada através, primeiro, do encontro dele com Nicodemos.
Nicodemos era um fariseu notável, era um dos principais dos judeus, versículo 1 diz isso, era um homem importante, não só na religião, mas era importante também diante da sociedade. Às vezes, o nosso status, ou o que nós pensamos sobre nós mesmos, pode se tornar algo que nos impede de conhecer mais a Deus, os planos de Deus, conhecer mais as revelações de Jesus para a nossa vida. Até mesmo o conhecimento religioso que Nicodemos tinha, de alguma forma ele teve dificuldade de compreender quem era o Senhor Jesus. No versículo de número 2, diz que ele foi até Jesus à noite. Pode ser que ele foi à noite por uma questão de não ser visto. Às vezes nós não nos rendemos a Jesus plenamente, preocupados com a opinião de outras pessoas, com o que vão dizer acerca da gente. E aí Nicodemos chega com um elogio tremendo para Jesus, chamando ele de mestre, rabi, e diz: olha, tu és mestre vindo da parte de Deus. E o que levou Nicodemos a perceber que Jesus veio da parte de Deus? Os sinais. Irmãos, o nosso Deus é maravilhoso, glorioso, Ele opera sinais e maravilhas, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma realidades. Mas é muito interessante que Jesus não enfatiza os milagres. No versículo número 3, Jesus diz: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A mensagem principal de Jesus é o reino de Deus. Os milagres fazem parte do reino de Deus, a cura faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus é maior do que os sinais. O reino de Deus é o governo de Deus no coração do homem, é a transformação do caráter do homem, é a cura de Deus para as nossas tendências pecaminosas, que todos nós as temos e temos que constantemente levar para Jesus, para que pelo poder do Espírito Santo e da palavra, nós não venhamos a viver no alto engano. O reino de Deus, Jesus não pregava cura, Jesus não pregava milagres, Jesus não pregava bênçãos, Jesus pregava o reino de Deus. Nicodemos chega diante dele dizendo: rabi, os sinais que você faz são maravilhosos. Seguidor adora sinal, seguidor adora bênçãos e milagres. Discípulos conhecem a Jesus e adoram a Ele, amam a Jesus, estão com Ele em todos os momentos, se alegram quando os milagres e quando as curas e as bênçãos se manifestam. Eles se alegram no Senhor, mas a alegria maior deles é estar com Jesus, é conhecer a Jesus, é obedecer a Jesus, ou seja, é estar sendo governado pelo Senhor. O reino de Deus é o mais importante. E Jesus diz algo para esse mestre, esse homem inteligente, conhecedor, que ele não entende. Jesus fala para ele o seguinte: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus não se conquista com inteligência, o reino de Deus não se conquista com dinheiro, o reino de Deus não se adquire com obras religiosas que a gente pode praticar. O reino de Deus é uma manifestação da graça de Deus para os que se humilham, se quebrantam diante do Senhor. Ele manifesta o seu reino. O reino de Deus vem sobre nós, o reino de Deus é implantado em nós, e a primeira coisa que o reino de Deus faz conosco é nos regenerar. Nós nascemos de novo. O que o apóstolo Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não é uma linguagem simbólica. Quando entregamos a vida a Jesus, a nossa vida não melhora, a nossa vida é transformada. Nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós não mudamos de prédio, de religião, de placa. Nós matamos um velho homem que dominava e agora nasceu em nós o novo homem. O nosso espírito foi recriado, o nosso espírito nasceu de novo. Ou seja, agora nós temos consciência de Deus, consciência das verdades espirituais. Agora nós somos uma nova criatura, porque Cristo Jesus se revelou a nós. O Espírito Santo abriu os nossos olhos. O reino de Deus só é visto
por aqueles que nasceram de novo. O texto diz isso, não diz? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, mesmo sendo um mestre tão inteligente, ele meio que ironiza, ou talvez não compreende. Ele diz: então eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus responde de maneira clara no versículo 5: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque quem nasce de carne, da carne é carne. Quem nasce do Espírito, e aqui é Espírito Santo, é Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo: você está achando que eu estou falando sobre nascer de maneira natural? O novo nascimento é sobrenatural. Acontece dentro de nós. É uma regeneração. É como a figura que tem na criação de Deus da lagarta, que você olha aquela aparência, mesmo que ela seja colorida, não é nada agradável, mas ela, em algum momento, ela se transforma numa borboleta, em outro ser tão bonito, que a gente admira, e quem olha antes e depois diz: não é possível que é o mesmo ser. Quem crê em Jesus, ele passa a se tornar uma nova criatura, ele se torna uma nova criatura. Ele antes rastejava espiritualmente, agora ele vai voar espiritualmente. Antes ele vivia lá embaixo, agora ele vai conhecer as coisas do céu. Antes ele não tinha propósito, agora ele vive para a glória de Deus. Jesus está dizendo: nascer de novo é nascer no Espírito. O reino de Deus é percebido por aqueles que nascem de novo. E aí Jesus usa um outro exemplo, do vento. Jesus fala no versículo 8: o vento sopra onde quer, você ouve o seu som, o barulho, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo que o novo nascimento, ele é sobrenatural, inexplicável. Nós não compreendemos, mas é tremendo quando alguém ouve o Evangelho. E isso acontece todos os dias, em todas as nações, onde o Evangelho é pregado, o Evangelho do reino de Deus. Pessoas que creem em Jesus se tornam uma nova criatura. A vida delas nunca mais é a mesma. Às vezes nos contextos mais difíceis, como no meio do islamismo, ou às vezes em famílias das mais difíceis, de contextos de dores, de situações das mais graves, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela se rende a Jesus, o reino de Deus entra nela, esta pessoa nunca mais será a mesma. A glória de Deus vai se manifestar através dela. Lembre-se, irmãos, que o Evangelho foi escrito para que a gente possa crer que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele tenhamos vida. Mas nós só podemos ter a vida de Deus se nós nascermos de novo. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Nós devemos nos render, nós devemos crer, é pela fé, é pela graça. A salvação é um presente de Deus. E aí, no versículo 10, Jesus ainda repreende Nicodemos, porque no versículo 9 Jesus fala: como pode ser isso? Nicodemos diz, né? Como pode ser isso? E Jesus fala: você é mestre de Israel e não compreende essas coisas? E aí Jesus deixa claro, dizendo o seguinte: eu estou falando das coisas do céu, eu estou dando testemunho das coisas do céu. Versículo 12: se você não crê nas coisas terrenas, como crerão quando eu falar das celestiais? E aí Jesus se revela mais uma vez dizendo: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E Jesus dá mais um exemplo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Os irmãos lembram quando eles estavam no deserto e as serpentes vieram e muitos morreram. Deus enviou serpentes venenosas para poder punir a nação de Israel por causa do pecado deles. Mas Deus falou para Moisés: levante uma serpente de bronze. E eles olhavam para aquela serpente e eram curados. Muita gente estranha, algo que estranho para nós, Deus mandar construir isso. Deus queria que eles olhassem para a serpente e lembrassem do pecado deles, e lembrassem da destruição que o pecado traz, e lembrassem que a desobediência a Deus só nos traz morte. E Jesus está falando: da mesma maneira o Filho do Homem será levantado.
Jesus foi crucificado para a gente olhar para Ele e ver o que os nossos pecados fizeram. Os nossos pecados levaram o Filho de Deus para a cruz do Calvário. Ele morreu por nós. Ele que é Deus, Ele que é santo, Ele que não tem pecado algum, Ele se fez pecado, se fez maldição. Olhando para Ele, nós somos salvos. Olhando para Ele, nós somos curados. Mas não é uma salvação barata. Nós o amamos, nós o adoramos e queremos estar com Ele eternamente. E aí vem o texto que a maioria dos evangélicos conhece e sabe falar, que é João 3,16. É nesse contexto, Jesus está falando aqui de vida eterna. Versículo 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos começou a conversa com Jesus elogiando os sinais, lembre-se, irmãos, elogiando o que era visível, mas Jesus diz: olha, a obra que o meu Pai faz, a obra que eu vim fazer é salvar você, não das coisas da terra, mas é salvar você para a eternidade, é fazer de você uma nova criatura, é perdoar os seus pecados, é libertar vocês da culpa, é transformar vocês em pessoas cheias do Espírito Santo, porque o Espírito Santo seria dado para aqueles que creem em Jesus. E aqui no texto está dizendo: e eu vim não porque eu não tinha outra opção, mas eu vim porque eu amei. O texto diz: Deus amou o mundo, nós fomos amados por Ele e somos amados por Ele, sem mérito, sem merecimento. E se nós estamos aqui nessa manhã ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus, parando para ouvir, é porque a graça de Deus já nos alcançou, nos tornando pessoas que têm prazer de ouvir a sua palavra, que hoje as grandes multidões não querem saber do Evangelho, ou querem um Evangelho segundo os seus próprios interesses, como talvez Nicodemos estava procurando, saber o que Jesus poderia oferecer a ele. E Jesus disse: o meu Pai, versículo 16, o Deus, porque Deus amou o mundo. O que eu e você precisamos, mais precisamos, Deus já nos deu. Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o unigênito, Ele é o único, Ele é exclusivo, só Ele salva, cura, liberta. Agora, o texto é claro: Deus deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê. Jesus salva aquele que crê nele, e crer não significa acreditar simplesmente nas palavras dele. Crer é se render a Jesus, é se submeter a Jesus, é andar com Jesus, é se entregar a Jesus, porque a própria Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Eles sabem quem é Jesus, mas eles não se rendem a Jesus, eles não quiseram permanecer no estado original que Deus os criou para ser, como anjos. Eles se rebelaram. E aí o texto, por que muitas pessoas não creem em Jesus? O texto mostra isso. No versículo de número 18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Por quê? Ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que não crê? Versículo 19, porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós não cremos em Jesus porque nós amamos mais as trevas. As pessoas que não se entregam a Jesus é porque elas amam mais as suas próprias obras, amam mais os seus próprios pecados, elas amam mais a sua própria vida. Jesus é a luz do mundo. E no versículo 20 diz: aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Pessoas que não se aproximam da palavra, não se aproximam da igreja, não se aproximam de Jesus, porque elas querem viver do jeito delas. O reino de Deus nos liberta do nosso jeito próprio de viver e nos ensina a viver do jeito de Deus, do jeito que o reino estabelece. E no versículo 21, quem pratica a verdade se aproxima da luz. Quem quer conhecer e andar na verdade vai se aproximar de Jesus e vai deixar que Jesus o transforme todos os dias, nos molde, nos ensine, nos purifique, nos corrija. O reino de Deus está dentro de nós. A partir do versículo 22, nós vimos mais uma vez a João Batista falando acerca de Jesus. Interessante, porque João Batista, o ministério dele era específico para preparar o caminho do Senhor, preparar para que a nação de Israel cresça em Jesus com mais clareza ainda. E ele batizava as pessoas, mas aí perguntaram para João Batista:
olha, Jesus também está por aí batizando. A gente sabe, a Bíblia diz que ele mesmo não batizava ninguém, mas ele estava com a sua equipe batizando pessoas. E João Batista poderia ter entrado ali em alguma polêmica, em alguma questão, alguma discussão. E é interessante, porque no versículo número 27, João diz: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe foi dada do céu. Amado, João Batista sabia o que o reino de Deus era. O reino de Deus vem do céu, vem de Deus, e o homem não pode impedir. Se o reino de Deus estiver em mim e em você, ninguém pode impedir a manifestação dele. Ele vai se manifestar na nossa casa, ele vai se manifestar nas faculdades, ele vai se manifestar nas ruas, por onde passarmos. O reino de Deus dentro de nós. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós vamos manifestar o reino de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. João falou, ele recebeu do alto. Ninguém pode ter coisa alguma se não foi dado do céu. E aí no versículo 28, João diz: eu não sou o Cristo. Eu já disse isso a vocês. João tinha consciência de quem ele não era. Nós precisamos saber para o que Deus não nos chamou, e saber para o que Deus nos chamou. Nós precisamos saber que nada pode impedir o reino de Deus e o chamado de Deus na nossa vida. E aí João diz, versículo 29, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo. E essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem entende o reino de Deus não busca glória para si mesmo. Quem entende o reino de Deus entende que toda glória, toda honra é a Jesus. Há pessoas que elas querem usar a noiva, elas querem abusar da noiva, elas querem usar até o ministério para benefício próprio. João Batista diz: eu me alegro de ouvir a voz do noivo. Eu sou amigo do noivo. Eu não sou o noivo. Eu não sou o principal. A primazia é de Jesus, a glória é de Jesus. João Batista não tem vergonha alguma de dizer que eu diminua. Amado, a nossa vida deve ser assim, que a cada dia nós venhamos a aparecer menos, a exigir menos, e que Jesus seja visto em nós cada dia mais. Concluindo, a partir do versículo 31, versículo 31 diz: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Essa convicção de que Deus enviou Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, e que quem crê nele tem a vida eterna, é o que vai nos sustentar como verdadeiros filhos de Deus. O versículo 36, concluindo, diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou nós cremos em Jesus e temos a vida eterna, versículo 36, ou nós nos rebelamos contra ele. Não há uma terceira opção. Quem não crê em Jesus está sendo rebelde contra Jesus, e quem crê em Jesus, se rende a ele, tem a vida eterna. A vida eterna não é a extensão pós-morte sem fim apenas. A vida eterna é a vida de Jesus, é a qualidade de vida de Deus em nós, que já está em nós no momento que nós cremos em Jesus. Nicodemos estava preocupado com os sinais, Jesus estava manifestando o reino. Nicodemos estava querendo entender as coisas no intelecto, Jesus estava revelando as coisas no espírito. Nicodemos estava pensando nas coisas da terra, Jesus veio para revelar o céu, para trazer o céu para nossas vidas. E a conclusão do capítulo 3 é a seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Sim, a vida eterna é a vida de Cristo em nós, que já temos quando nos rendemos a Jesus, e que se prolonga pós-morte. Nós estaremos com ele para sempre. Como disse C.S. Lewis, a vida eterna só tem sentido por causa de um amor eterno. Nós amamos a Jesus, por isso queremos estar com ele eternamente. Desejar o céu sem amar a Jesus, sem se render a Jesus na terra, é engano, é religião, é apenas um auto-engano. Quem ama Jesus na terra, estará com Jesus eternamente. Pai amado, abra os nossos olhos nessa manhã, mesmo nós que já conhecemos ao Senhor, que cremos em Jesus, que já nascemos de novo,
Abre ainda mais os nossos olhos espirituais, para que vivamos a realidade do reino de Deus na terra, e não sejamos atraídos pelas coisas deste mundo. Como o Senhor falou através do apóstolo Paulo, a igreja em Colossenses, a tua palavra diz: buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, e não as da terra. Pai, que assim seja sobre nós, o reino de Deus em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém.